o Cruzeiro acabou de pagar 11 para 12 de dólares no PEC, sabe? É um jogador que até outro momento talvez fosse mais barato. O Christian saindo por 11 milhões de dólares. Então, tipo assim, o mercado ele tá super inflacionado. Não que esses jogadores não valem isso, mas são números que hoje assustam a gente. Sim. A gente tá falando de 50 milhões de reais. E tá se tornando normalizado. Mais normal isso. E aí o Atlético tem uma situação na mão que seria fácil de resolver com o esforço ali da turma, de quem tem a grana, e não bate o pé para resolver essa situação. E isso me preocupa. Pode ser que não seja uma carência do elenco hoje. Cara, mas é um jogador extra classe, você vai vender camisa, você vai fazer ação de marketing. Você vai potencializar outros jogadores, mesmo você eu vai concordo potencializar o elenco. Isso, eu concordo que você não vai resolver todos os problemas, mas um Fred da vida, ele pode potencializar um Vitor Hugo. Exato. E isso não tem a ver com mudança de estratégia. A gente não tá falando aqui, o Galo hoje tem que botar 50 milhões ali na mesa e sair contratando. Não é isso que a gente tá falando. Tô falando de um jogador extra classe, é um jogador diferente. E é um cara que quer vir, né? O Fred já foi às redes sociais falar, vocês sabem onde eu quero jogar e tal, a situação é essa. Cara, o Léo Duarte falou na coletiva lá na cidade do Galo que ele conversou com o Fred é atleticano, que o Fred quer vir. Então, cara, era uma situação que merecia um trato diferente, na minha opinião. E aí eu acho que faltou um pouco dessa realidade dentro do Atlético para concluir essa negociação. Será que os vencimentos somados de Igor Gomes, Dudu e Reinier seriam suficientes para pagar um salário ao Fred? A gente sabe que não é só o salário, né? Que o Atlético o Hulk? Não, nem se tem o Hulk. O Hulk já tá... A Hulk abriu bem a folha do Atlético, hein? Mas é um ótimo nome a ser citado, né? E desde a saída do Hulk só chegou o Léo Duarte? Só. Ué. Isso. Não, e só trazer... Isso é informação, tá? Entre o Atlético e o Fred, já estava tudo certo há muito tempo. O problema da negociação foi para resolver entre os clubes. É que o Atlético é o 0800, né, cara? O Fenerbahçe 0800 falou, é ele tem difícil, mais um ano né? de contrato, a gente quer uma compensação financeira. Como é que e você... Será que não dá para negociar isso algo tão barato, 36 vezes que seja? Não sei, cara. Mas assim, o Valu, o clube também, aí eu tô falando do Fenerbahçe, o clube tá no lugar dele. Ele não quer perder o jogador, ele quer o jogador por mais uma temporada. Certo, e uma temporada é muito. Sabe o que eu quero dizer? Lógico que é. O Daniel Abreu trouxe a informação, ele já deu gol, assistência, jogando amistoso. Então, assim, ele é um jogador que, mesmo estando no último ano de contrato, o Fenerbahçe entende que ele é útil. Cara, então, assim, você quer tirar dinheiro. E quantas bolas quicando pra ele, Atlético, chutar assim, igual o caso do Fred, ele vai encontrar? Vamos lá, o PEC, ele não tem relação nenhuma com o Cruzeiro. A gente sabe, teve investimento. Mas o PEC abriu mão de mais de R$1.200.000. Ô, gente, não é pouco dinheiro. Dólares. Dólares? Pior ainda. Dólares, então. Isso é um dinheiro da casa do tio Patinhas, irmão. Dele que pular lá ainda dá. 5 milhões de reais, Valdo. Veio querendo, irmão. Veio querendo. Não trabalharia nunca mais. Não, trabalharia, irmão. Mas... Aqui, irmão. Não, porque trabalhar é gostoso, Thiago. Fica com a dona Helena, Maria Helena. Mas se você trabalhasse jogando... vai curtir a Nath. Mas aqui, se você trabalhasse jogando futebol, vestindo uma camisa como a do Cruzeiro... Aí não, eu trabalharia. Entendeu? Então, eu acho que aí o que eu tô falando? A questão gente, de o PEC não tem relação nenhuma com o Cruzeiro. E abriu mão dessa dinheirama pra vir. Pô, claro que o Fred saberia que ele teria que abrir mão de grana pra vir, mas dane-se, cara. Isso lá nas luvas, num contrato. Esse sim é o cara, sabe? O Atlético é o time que faz um contrato de 5 anos com o Reinier, mas não aposta no Fred. Sim. É isso que tá errado no Atlético. É isso que a gente não consegue entender, sabe? É um cara pra fazer um contrato legal de 3 anos. Sim, eu tô com você. O Fred vem pro Brasil, cara, ele não tá fora não tá fora do top 5 a partir do momento que ele começar a jogar, gente. É um nível muito diferente. Eu não acho o Fred um craque, tá? Não, craque é uma palavra que eu uso, uso muito, de uma forma com muita responsabilidade. Mas é jogador muito bom, é jogador sim pra... Isso que a gente falou, claro que o Vitor Hugo melhoraria. Até os jogadores que têm a capacidade de defender, porque o Fred ele é um híbrido, né? Ele consegue ajudar marcando, consegue ajudar pra caramba, atacando, na construção. Cara, igual... se traz o Fred, precisa de trazer o primeiro volante ainda? Precisa, porque o Atlético, às vezes, de tanto trazer jogadores que acabam sendo alocados, onde de fato eles não rendem bem, é que vai gerando problemas ao longo dos anos. Até discuti ontem
Será que o Atlético já não teria conseguido trazer um volante da Série B? Cara, mas um volante da Série B, vai lá, ele poderia ser útil no Atlético nos primeiros 6 meses. O Atlético tem que parar de resolver problemas em um curto período de tempo. O Fred é um jogador para ser muito útil. Se viesse nos próximos 2, 3 anos. É isso aí. Ô, Valu, você me desculpa a risaiada aqui. É porque eu recebi uma mensagem do Guilherme Souza e eu não aguentei, cara. Guilherme Souza é muito bom. Entra no grupo aí pra você ver. Entra no grupo dos donos da bola. Guilherme Souza é top 5 melhores pessoas do mundo, Deixa eu cara. aproveitar pra mandar um abraço pro Careca Hernandes, que mandou mensagem. Mandou mensagem pra gente, pediu um abraço. Um abraço, Careca Hernandes. Ô, gente, hoje sem o Eltinho, nós não lemos o chat. Eu vou ler aqui um superchat. Ele deve estar se revirando. Ele deve estar se revirando, você tá esperando a gente. Rogério Souza mandou aqui. Pedro não falou isso. Falou ao contrário do Fred. Falou então que o Fred tá vindo? Ele falou que o Fred tá vindo, Rogério? Eu confiei Manda pra gente aqui, não precisa nem mandar. Eu confiei no Gabriel. O Gabriel falou que seria muito improvável o Fred vir ao Atlético. Você falou o Brax, disse. Ele diz o Pedro. Então, mas quem falou lá? Não, o Pedro Daniel Foi o Pedro, falou. Ele falou que foi o Pedro. Ele falou que foi o Pedro. Ele falou que os dois discursos estão alinhados. Tá. Ô, Rogério, manda pra gente aí o que você entendeu da declaração, porque a nossa percepção foi essa de que provavelmente ele não viria. Deixa eu ler só mais uns chats aqui. Não, fica à vontade, mano. Tô de olho aqui, se ele mandar eu falo. Pô, o foda é que é só xingamento, velho. Pode ler, não importa. Não, mas xingamento não é pra gente, não. É tipo assim. É um xingando o outro, sabe? É zoeira. A zoeira. Não faz isso não. As coisas que eu mais odeio são Mari e franga. São as palavras que eu mais odeio que usa. E todos aqui estão usando isso. O Marcelo Alves mandou um aqui interessante. Pode ler? Aí, pode, por favor. Tô vendo vocês falando que o que é preciso, que é preciso de volante, disso, daquilo, mas vocês sabem o que quer a diretoria pro time. Não. Talvez seja isso. Diretoria quer um time no nível que já está. Inclusive, o que é bem preocupante. Gente, é porque nós estamos no ar. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de assistir a entrevista do Pedro Daniel. Então, eu estou confiando nas pessoas que assistiram e estão me falando. Vamos botar o Gabriel ao vivo? Me falaram que uma das coisas que o Pedro Daniel disse é que um dos focos do Atlético é manter o elenco atual. Não perder peças. Aqui, então, por exemplo, falou-se do Lianco, né? De ter uma possibilidade. Isso é preocupante, porque tem umas peças que eu acho que o Atlético mas eu acho precisaria... que ele quis dizer os bons, né? Tá. Peraí, só um segundo, gente. O Gabriel, você tá ao vivo com a gente aqui no Band News na área? Só para trazer para o pessoal de casa que tá escutando aqui o Band News na área, se você tiver de boa, tá? Eu não sei que você tá trabalhando, você tá ferrado aí. Estamos voltando pra Band. Não, show de bola. O que houve aí na entrevista do Pedro Daniel? Como é que foi essa conversa dele com a imprensa? Falar sobre o Fred, falar sobre reforços, então trazendo o pessoal que está ao vivo. Perfeito. O Pedro Daniel, ele é um discurso muito alinhado com o do Paulo Brax também, cara. Porque o Pedro Daniel, ele fala sobre uma janela de oportunidades de mercado. Esse acho que é o principal tom da pequena coletiva que ele concedeu agora há pouco. Vamos abordar bastante isso no Donos da Bola, mas também ele falou sobre as oportunidades de mercado do Atlético, que é o perfil que a janela está buscando. Ele entende que a primeira janela foi uma janela de muito investimento, 120 milhões de reais em contratações, né? Aí dá para citar mal investido, apreciado e tudo mais. Mas o principal é que não vai ser uma janela de investimento, tanto que foi questionado sobre Fred, e ele adiantou, né? Falou que o Atlético tinha esse acordo com o Fred, tinha chegado à base com o Fred, né? Ter avançado nisso. No entanto, não conseguiu uma liberação de contrato, uma rescisão amigável com o Fenerbahçe da Turquia. Eu até questiono ele, a gente vai passar essa sonora mais tarde, sobre... Ele fala que só vai ter um investimento na janela se for uma situação atípica. Eu questionei se o Fred não seria um jogador atípico, já que ele era de seleção brasileira e o Atlético, inclusive, acertou com ele, né? Tipo, tinha tudo acertado com o jogador, não com o Fenerbahçe. E o Pedro Daniel explica que o Fred é um jogador fora da caixa mesmo, ele é um excelente meio-campo, ele tem um currículo brilhante, só que não é uma questão atípica de jogador, é uma questão atípica mesmo financeira. O Atlético que não pretende fazer nenhum grande investimento nessa janela. O discurso do Pedro Daniel está bem alinhado com o do Paulo Brax. Ô, Gabi, só pra eu entender aqui, velho,
o que seria uma situação atípica financeira? Ninguém entende, eu não consegui entender. Não, ninguém entende. Não, mas alguém perguntou pra ele explicou? Não, porque ele já tava finalizando mesmo. Depois disso foi finalizado, eu vou ficar devendo mesmo. O que seria essa situação aqui? Você tá devendo nada. Quem tá devendo não é você não, é ele, pô. O Rogério Souza até... Foi dito que era aporte. O Rogério Souza até veio ao chat aqui e falou novamente, ó, ele falou assim, o Pedro Daniel, ele falou ele, né, mas o Pedro Daniel falou que é público o interesse do Atlético no Fred, mas que tem que aguardar pela mudança da quantidade de estrangeiros, mas que o Fred interessa me ajuda sim. aí. O Atlético tá interessado no Fred, igual eu tô interessado nos carros do outro lado da Rádio Gabari, gente. Então. Ô, Gabs, beijo pra você, viu? Obrigado. Essa aqui é a verdade. Tá interessado em não colocar dinheiro? Me desculpa aí, o nosso participante aí, mas aí é muito fácil. Tá interessado, igual eu tô interessado nos carros da concessionária. Tem 4 anos que eu trabalho aqui na Band. Tem 4 anos que eu tô interessado nos carros do outro lado. Nossa. Você quer qual? 911? Informação, tá? Ajuda aí. Opa! Vamos lá. Informação, Cruzeiro e Racing estão finalizando, de fato, agora sim o negócio pelo Lautaro Dias. Ué, destravou? Ontem veio a notícia dos colegas de São Paulo que o Santos havia rescindido com ele. Eu fui falar com algumas pessoas, acabei de receber a resposta de que, de fato, está indo. O Lautaro aceitou diminuir consideravelmente o salário dele para poder ir até o Racing. O Vojvoda foi muito importante nessa negociação. Isso, eu já gostava do Vojvoda, agora então eu vou fazer uma camisa com ele. Antes de assinar com o Racing, o nome do Lautaro Dias já fazia parte de uma lista de reforços que o Vojvoda gostaria, e aí o Racing fez esse esforço, mas tem uma limitação financeira, claro, e agora com esse aceite do Lautaro para diminuir, o jogador está de fato voltando para a Argentina, vai ficar lá até a metade do ano que vem, e tem uma opção de compra no valor de $3 milhões. Eu nem vou falar que eu acho que essa é a senha para colocar carga para cima do Sousa, porque se não colocar carga para cima do Sousa agora, realmente o Cruzeiro nunca mais irá atrás desse volante argentino. Que eu acho que exatamente seria esse momento. Por falar em volante, né? O clube oficializou belíssima informação trazida agora, exclusiva sua, né, mais uma, acho né? Que o Merlo soltou um pouco antes aqui, o Merlo, um grande jornalista de fora também, e tô trazendo aqui também porque acabou de chegar a resposta, coincidentemente. Boa. E tá vendo aí na tela, né, o Cruzeiro oficialmente confirmou a transferência do Willian, é ótimo, hein? Do Willian, do Christian, de onde eu tirei o Willian, hein? William Wallace, só se for. Podia ser uma boa, né? Manda o Willian no lugar do Christian. Não que o Willian seja um mau jogador, mas o Christian é fundamental. Sim. Então, o Christian seguindo, né? O Cruzeiro fala ali, confirma a transferência do atleta Christian para o Krasnodar da Rússia. Valeu, Dudinho. No clube desde janeiro de 2025, o Christian disputou 85 jogos, marcou gols importantes e se destacou pela versatilidade dentro de campo. O clube agradece ao meio-campista pela dedicação e pelo respeito demonstrado ao longo de sua trajetória com o Manto Celeste. Boa sorte no novo desafio de carreira. Caramelo, apelido carinhoso que o Christian adquiriu, e ali o emojizinho, né, fazendo a comemoração. Vou falar rapidinho, porque a gente tá chegando na reta final para deixar pros amigos. Esse é o sonho do modelo de negócio e de jogador para uma SAF. Sim. Você traz, o Cruzeiro pagou 2 milhões e 700, 3 milhões de euros pelo Christian, ele se torna muito mais do que aquilo que você o trouxe para fazer, e você consegue tirar ganho esportivo e vendê-lo da forma que o Cruzeiro vendeu. Perfeito. Tem nem o que... Cara, assim, é que eu lamento, né, cara, que... Mas deixa eu falar uma coisa sobre essa situação do Christian. Cara, eu não gosto dessa negociação. Eu sou voto vencido, eu sei. Eu não negociaria o Christian agora, pensando nos interesses da temporada do Cruzeiro. É bom o dinheiro, óbvio, né? Uma venda muito boa, muito positiva. Mas eu dou meus parabéns ao Cruzeiro. E quando eu falo Cruzeiro, eu falo geral, porque o Cruzeiro buscou um ativo que estava inoperante no Atlético Paranaense, valorizou esse ativo, e aí o departamento de fisiologia do Cruzeiro, médico, tá assim, cara, é sensacional o que a gente vê os caras fazendo nos últimos anos, né? Porque o Christian se tornou peça importante com o Leonardo Jardim, cresceu muito dentro do clube, e agora é uma das maiores vendas da história do Cruzeiro. Então, muito... muito legal esse projeto que o Cruzeiro fez com o Christian e eu parabenizo. Eu lamento que nesse momento o Cruzeiro ainda precise fazer negociações, precise de grana, assim, em negociações de jogadores. Porque o Christian é muito importante, cara.
Se a gente olhar pro projeto esportivo, o Christian era fundamental. Cara, o Christian é o meu jogador predileto desse Cruzeiro hoje. Era, né? Era o meu jogador predileto. Cara, mas eu tenho uma discordância de vocês que eu acho o seguinte. Sempre discorda. Eu acho que nessa negociação específica tem o dedo do treinador. Eu acho que tá muito claro que o Arthur Jorge está fazendo uma escolha por pontas mais agudos. E eu pulei pro seu lado, tá? O Christian poderia estar no elenco? Poderia, mas provavelmente ele seria reserva. Seu lado. Eu passei pro seu lado. Muito obrigado, é muito uma honra ter você comigo. E só na contramão do que disse o Dan... Sabe o que ele falaria se fosse eu falando isso com ele? Não quero você do meu lado, não. Não, já passei... hoje eu passei pro seu lado várias vezes. Várias vezes. Verdade. Tem uma outra situação também. O contrato do Christian até o final de 27. Seria uma renovação complicada. E você é um grande apurador, Dan. Você sabe que também contou com um grande desejo do jogador e do staff. Ele sonhava com essa ida ao exterior. Se ele não for agora pela idade também, depois já não vai. Tá com 25 e 6, e se não for agora, Dan, tipo, Não, eu não gosto da negociação pensando única e exclusivamente nos interesses do Cruzeiro da claro, temporada. Não, tudo bem. E eu entendo. Eu entendo. Eu penso junto com você. Então, mas o que aí o Arthur Jorge talvez discorde. O que me ameniza um pouco é essa situação. Mas aí o Arthur Jorge traz pra ele uma responsabilidade absurda. Não que ele se importe com isso, tá? Não que ele se importe com isso, mas ele traz. O Cruzeiro se preparando para o segundo semestre. Isso porque, Thiago, hoje teremos aqui, diretamente da Toca da Raposa, está marcada para 1 da tarde a apresentação do recém-contratado, oficializado na última terça-feira pelo Cruzeiro, Gabriel Peck. Muito jovem ainda, 25 anos, né? Destaque aí pelo Vasco, 178 jogos, marcou 26 gols, teve também no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, 101 jogos, 43 gols. E o que dá para dizer sobre o Gabriel Peck, já essa expectativa para quem sabe fazer a sua estreia no amistoso que o Cruzeiro tem no domingo no Mané Garrincha em Brasília contra o Grêmio, a Itatiaia que vai, né, transmitir com todos os detalhes no domingão. Vamos aguardar porque ele vem se mostrando, né, no dia a dia bem dedicado já para estar inserido ao técnico Arthur Jorge. O Cruzeiro tem, Thiago, uma quinta-feira muito movimentada. Vamos falar também sobre possível outro atacante. Estou na apuração a respeito do Wesley, revelado pelo Corinthians hoje no Al Nassr. Ele que pode ter, quem sabe, o seu vínculo com o Cruzeiro assinado. Vamos aguardar. Mas a gente pode adiantar para o torcedor que é um atleta que agrada muito a diretoria, agrada muito também a comissão técnica, o técnico Arthur Jorge, que participa, né, Thiago, efetivamente das contratações. E o Wesley, que foi um grande destaque no Corinthians, ficou até muito pouco tempo, né? Foram 80 jogos com 5 gols. Foi emprestado também para a Real Sociedad, onde fez 5 jogos e nenhum gol, e tem o desejo de retornar para o futebol brasileiro e retornar também, né, para sua vitrine. O Cruzeiro é um bom caminho e o clube que a gente já trazia a respeito dessa informação, além do Peck, vai contratar um volante e outro cara para o ataque. O Peck veio ali, né, como um substituto mesmo para o Christian. Vamos seguir acompanhando, porque é um mercado bem movimentado, Thiago, e o Cruzeiro tenta trabalhar com muito sigilo para não cravar e também não criar nenhum tipo de leilão, já que o mercado está bem inflacionado. Então teremos hoje, 1 da tarde, a apresentação do Gabriel Peck. É o Peck do Cruzeiro apresentado, e a Itatiaia também no YouTube com a transmissão da apresentação do novo reforço do Cruzeiro, Thiago. O Ale Oliveira, o Peck e também o Wesley, que o Rubens citou ainda há pouco, são características semelhantes, né? Jogador de velocidade, com habilidade, com um bom passe. O Cruzeiro tem de fato essa deficiência para ir ao mercado e fazer um investimento altíssimo, como está fazendo na contratação do Peck, buscando ainda o Wesley? Você está trazendo em tese 2 titulares, né? Você vai trazer 2 caras que vão jogar. O Wesley ainda mais agudo, o Peck também de lado de campo, mas que também ajuda na construção da jogada. Então, em tese, você está trazendo 2 jogadores titulares, até porque você tem a questão do Christian, você tem a questão do Arroio e do Sinisterra, que são jogadores que têm oscilado muito
entre departamento médico, precisa de uma maturação, principalmente do ponto de vista tático, né? Então, você reforça o seu time, você sobe de patamar. Eu acho que o Cruzeiro tá com a intenção claríssima de conquistar um título, mais um título, né? Mas agora mais importante, para esse segundo semestre, e para tanto, você precisa ter um elenco com mais possibilidades. E eu acho que é isso que ele tem procurado, né? Além do que, você tem essa intertemporada que pode se trabalhar muita coisa, então você pode evoluir o time já do ponto de vista físico, técnico e também tático, evidentemente, mas eu acho que sobe um pouquinho de patamar para disputar 3 competições em alto nível. Você precisa ter elenco, mas na minha avaliação, o Cruzeiro traz 2 titulares para realmente subir o nível da equipe, viu, Thiagão? É isso, Rubens Júnior, a apresentação do PEC, preparação a todo vapor na Toca, domingo é força máxima contra o Grêmio, é uma mescla ainda, o PEC já pode aparecer no jogo domingo, Rubinho? É a mescla sim, viu, Thiago? É o intuito do técnico Arthur Jorge, é o que ele vem programando, é o que ele vem projetando para, né, o segundo semestre ter muitos jogadores utilizados. Quando ele assume a equipe de um desgaste absurdo do campeonato estadual, teve muita dificuldade e vai utilizando a intertemporada também para testar e contra, né, o Defensor do Uruguai no último sábado no Independência, o Cruzeiro que teve, né, jogadores titulares, né, começando o jogo, misturados ali com alguns reservas, jogadores que sequer, né, estavam sendo aproveitados. A gente cita o Ryan Leles, que participou do primeiro tempo e participou do segundo tempo também. E uma informação, tá, Thiago, que vem pesando com relação à contratação possível do atacante Wesley. O Cruzeiro vem conversando com seus empresários, é porque ele saiu para a Arábia Saudita por um valor absurdo, hein? 20 milhões de dólares e acabou não emplacando. O Cruzeiro vem encontrando algumas dificuldades nesse sentido, principalmente também com relação à parte salarial. Vamos seguir acompanhando sobre o PEC. Vem, né, estando bem fisicamente e deve ser sim aproveitado. Vamos aguardar o Cruzeiro que trabalha ainda nesta sexta-feira, também no sábado, aqui na Toca, antes de embarcar para Brasília, local do jogo no domingo, às 5 horas da tarde. A gente vai mostrar para você que está nos acompanhando no YouTube as imagens aqui da Toca da Raposa, porque viveu esse período de férias, então começa a ficar mais movimentada, até mesmo, Thiago, na questão dos torcedores. E a gente sabe, né, a luta diária, a vida diária, a luta, e a turma que também aproveita para comercializar as camisas do Cruzeiro aqui na Toca da Raposa. Alguns torcedores que sempre vêm, né, aqui à porta para tirar aquela foto, para pegar aquele autógrafo. Então, começa a criar cara de segundo semestre que vai ser bem decisivo. Então, Thiago, daqui a pouco o Cruzeiro abrindo aqui os portões para a imprensa acompanhar a apresentação do Gabriel Peck. E a gente informa também, o Cruzeiro oficializou há pouco a saída do Japa, que está indo para o Mirassol. Então, Japa que fez, né, uma declaração e em belas palavras o sentimento que ele tem por tudo que foi criado, né, dentro do Cruzeiro, das categorias de base. Então, Japa é um meia que não faz parte dos planos, mas o Cruzeiro que vai seguir monitorando esses jovens atletas que o Cruzeiro vem tendo, né, um olhar diferente para esse segundo semestre, Thiago. Por exemplo, já deu mostras o técnico Arthur Jorge contra o Defensor do Uruguai, colocando em campo o Ryan. Então, deve ser um Cruzeiro que deve também dar oportunidades, né, nessa intertemporada para ver quem pode ficar e também para ver quem pode sair. E olha só, chegando o Pedro Lourenço no carro do Cruzeiro. Agora, alguns torcedores, né, estão na porta. O staff do Cruzeiro, acredite ser o Pedro, está chegando e a apresentação que está marcada pontualmente 1 da tarde com as imagens do Tadeu Scafuto, com o áudio do nosso Ivanildo. A Itatiaia vai acompanhando todos os passos do Cruzeiro, empurrando para o segundo semestre vitorioso, Thiago. Se for o Pedro, ele tá ouvindo o Rádio Esporte, você manda ele buzinar. Buzina aí, Pedrinho! Ele tá te ouvindo, rapaz. Ele tá sempre ouvindo o Rádio Esporte. Se for ele, se buzinar ele. Se não buzinar, não é ele não, viu, Rubens Júnior? Então não é ele não, tá, Thiago? O Pedro que inaugurou lojas aí no Nordeste, o homem tá rodando e com várias coisas para resolver também aqui no Cruzeiro, mas tudo vem caminhando de forma positiva, tá, Thiago? A gente pode trazer para o torcedor. O técnico Arthur Jorge tem esse lado de cuidar da parte do campo, da parte extracampo também, Cruzeiro bem organizado, então teremos, né, um bom trabalho também para apresentar para o torcedor no segundo semestre, Thiago.
acredito você, o tempo aí tá doido, né, Thiago? Tem dia que você tá com blusa de frio, outro não. Aqui estava frio, agora tá um calorão, meu amigo. E daqui a pouco vamos pra Toca da Raposa e vamos voltar ainda dentro do Rádio Esportes com a contratação do PEC. Qual será o apelido dado pelo nosso Oswaldo Reis, o Piquetito para o PEC, Thiago? Valeu, torcedor cruzeirense, por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço.